Bom dia a todos e a todas. É uma grande honra poder estar participando desta quinta reunião do Fórum Permanente de Direito Ambiental e Climático da nossa Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, representando na qualidade de vice-diretor o nosso diretor, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que está nesse momento participando de uma das reuniões, desembargador Elton, da Comissão de Revisão do novo Código Civil. Então, pede desculpas a todos e a todas, e estamos aqui, então, para um momento muito importante nesse debate que está na ordem do dia, que é exatamente a questão do direito ambiental e do direito climático. O desembargador Elton Leme é o presidente do Fórum Permanente de Direito Ambiental e Climático, tem um trabalho desenvolvido já ao longo de sua vida, dedicada à pesquisa e à divulgação das melhores práticas no sentido da preservação ambiental tão necessária nos dias de hoje. Estamos aí todos vivendo, né, essas alterações climáticas que fazem com que a gente sinta na pele, né, aquilo que, de fato, está sendo feito contra o nosso planeta e, muitas vezes, não é, o ser humano destruindo a sua própria casa. Então, é muito importante e é muito esperançoso para todos nós que nós tenhamos pessoas dedicadas que estão hoje lançando esse livro que se chama Temas Relevantes no Direito Ambiental e Climático, exatamente para permitir que a gente tenha um debate mais intenso e, obviamente, levar com que os poderes da República possam adotar medidas que, pelo menos, minimizem, não é, essa degradação que está sendo feita no planeta. Nós temos, então, vamos ter como palestrantes o doutor Marcelo Moraes Caetano, o doutor Ricardo Cavalcante Pereira, o queridíssimo Alexandre Chini, que é o coordenador, um dos coordenadores dessa obra, junto com a conselheira Maria Tereza Uli Gomes, que eu tenho muita honra e muito prazer de revê-la aqui desde aquelas épocas da nossa atuação na cooperativa da magistratura, certamente uma ideia que foi desenvolvida por Sua Excelência e que hoje dá uma garantia em termos de previdência privada muito importante para todos nós. E a doutora Juliana Jarczun está aqui também conosco, e o doutor Leandro Melo Frota, que eu tenho todos uma grande honra de saudar em nome do desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Então, eu passo a palavra ao desembargador Elton Leme, que é o presidente do Fórum Permanente de Direito Ambiental e Climático da Emerge, sempre destacando as qualidades de Sua Excelência, não só como desembargador, como magistrado, de um modo geral, mas principalmente como uma pessoa empenhada na defesa do nosso planeta. Com a palavra, desembargador Elton. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Cláudio Delorto, meu querido amigo e vice-diretor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Cumprimento a todos, muito bom dia. Alexandre Chini, Juliana Jarczun, Leandro Melo Frota, nossa conselheira e professora Maria Tereza Gomes. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma grata satisfação poder acoplar essa quinta reunião do Fórum Permanente de Direito Ambiental e Climático ao evento mais importante, que é o lançamento dessa obra, coordenada pelo Alexandre Cini, pela Juliana, pelo Leandro Frota, pela professora Maria Tereza Uli Gomes, obra que traz temas os mais variados no âmbito ambiental, no âmbito do direito climático. Eu diria que a questão climática, como o desembargador Cláudio Delorto ressaltou, é a questão mais importante do mundo de hoje. E o presidente Lula, agora lá na COP, ele trouxe um aspecto muito interessante, né? 2 países em guerra, pessoas se matando, e enquanto nós precisamos, é exatamente o contrário, nós precisamos unir esforços, nós precisamos consertar, agregar, alinhar ações, não para matar, mas para salvar. Eu diria que o mundo ainda passará pelo processo de agudização da desagregação
gerada pelo clima, e somente a união de esforços, não é união setorial, não é regional, é região global de esforços, é a única que será, que permitirá uma ação concreta de resultados a longo prazo. Eu digo a longo prazo porque as consequências nós continuaremos sentindo, né? Nós estamos que nem navegando num navio com eh, uma tonelagem brutal, e mesmo botando todos os motores para retroceder, ele vai continuar no arrasto por muito e muito tempo. E o planeta Terra é assim, ou seja, nós levamos 200 anos para chegar pela ação humana ao momento em que chegamos. Eu não diria que vamos precisar mais 200 anos, mas pelo menos vamos passar aí por mais 50, 100 anos de problemas seríssimos que nós geramos, e vamos precisar unir esforços para neutralizar. Hoje nós estamos falando, é muito interessante, né? Porque as pessoas ainda não aquilataram a dimensão do problema. Estamos falando, vamos reduzir desmatamento, etc. e tal, mas redução de matamento simplesmente não contribui com absolutamente nada. O que nós temos é simplesmente desmatamento zero, restauração, expansão de áreas que absorvam carbono, interconexão dessas áreas para preservar biodiversidade, senão nós não conseguimos manter essas áreas ecologicamente saudáveis. Ele é muito mais amplo, é desfazer aquilo que nós fizemos, não é desacelerar o que estamos fazendo. Eu diria que nós vivenciaremos um pior cenário. O cenário que as evidências científicas apontam é o melhor cenário. O pior cenário é aquele que decorre da impossibilidade, a incapacidade de cumprirmos as metas muito básicas. E nós não cumpriremos essas metas. Isso não é pessimismo, é apenas realismo. Eu estou simplesmente ver o que está acontecendo. É só dar um giro pelo país, como apenas um exemplo do que acontece no mundo, e ver o que está acontecendo para aquilatar. Vai dar certo? Tão cedo não vai, mas nós temos que unir esforços, agregar, né, consertar. Quando eu digo consertar, é no sentido de unir desígnios, ações, cooperação, de modo a tentar retroceder o máximo possível. Essa obra vem, portanto, em momento ideal, momento em que precisamos debater todos os aspectos mais variados do tema do direito ambiental e direito climático. Então, parabenizo a iniciativa dos coordenadores, Chine, Julianda, Leandro, Maria Tereza e a IMERJ por estar também incentivando essa ação. E eu me sinto muito honrado de poder, através do quinto Fórum Permanente de Direito Ambiental e Climático, poder estar aqui diante do lançamento dessa obra. Muito obrigado. Amado Elton, apenas para registrar, nós temos esse evento, além da presença de todos e todas aqui, que muito nos honra, temos também, através da plataforma Zoom, nesse momento, 130 pessoas conectadas, que estão também acompanhando este debate. E essa é também uma realidade, né, que a escola tem enfrentado, ou seja, além dos participantes ao vivo, presentes, né, temos os participantes também ao vivo e também presentes através, né, da intermediação digital, que é hoje talvez um dos grandes desafios também, né, o desafio do Homo Digitalis dentro de todo esse processo, não é, de construção desse planeta que nós estamos pretendendo, não é, preservar, e certamente o trabalho de todas e todos que estão aqui para nos transmitir algumas lições sobre isso e será sempre fundamental. Senador Elton, então nós vamos passar as palestras e vamos então desfazer esta mesa e convidar para passar a conduzir os trabalhos aqui os coordenadores da obra, o Alexandre Chine, a Juliana Charcusum, o
Leandro Melo Frota e a conselheira Maria Tereza Willy Gomes. E vamos convidar também para a mesa o doutor Ricardo Cavalcante Pereira e o doutor Marcelo Moraes Caetano, e a condução dos trabalhos, porque tanto eu quanto o desembargador Elton temos que nos ausentar para outros compromissos aqui da escola enfim, o futuro desembargador Alexandre Chile será quem irá, então, conduzir os trabalhos daqui adiante. Então, se desfaz esta primeira mesa e convido também para integrá-la o doutor Marcelo Moraes Caetano e o doutor Ricardo Cavalcante. Eu já ia chamar Ricardo Alberto Pereira, Cavalcante Alberto Pereira, não, Ricardo Cavalcante Pereira, querido amigo, filho também de um queridíssimo colega. Então, um bom evento a todos e a todas, que realmente esta obra possa realmente ser um marco divisor no pensamento jurídico que deve ajudar a melhorar as condições de vida no nosso planeta. Muito obrigado a todos e a todas, e vamos passar, então, à sequência dos trabalhos, à coordenação do Alexandre Chile. Muito obrigado a todos e a todas. Esse nome. Juiz Fred. Vou fazer uma foto. Ricardo, fazer uma foto aqui. Ah, não, acho que não cabe. Tem que ter a próxima. Sim. Bom, então eu queria convidar para a mesa o doutor Ricardo Cavalcante Pereira, doutor Marcelo Moraes Caetano, a conselheira Maria Tereza Willy Gomes e o doutora Juliana, para compor aqui, porque o doutor Leandro vai ter que participar de um evento, né? Bom, a proteção do meio ambiente e a proteção dos direitos humanos são elementos que constituem parte estruturante da sociedade e meta de trabalho do Poder Judiciário brasileiro, sobretudo por meio de ações concretas relacionadas a políticas de sustentabilidade alinhadas aos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas. Eu, quando tive a oportunidade de ser juiz auxiliar do ministro Humberto Martins na Corregedoria Nacional e no Superior Tribunal de Justiça, eu tive a sorte de cruzar na minha vida a conselheira Maria Tereza Willy, que é uma das pessoas que tem o maior poder de articulação e que eu conheci, né? De desenvolver trabalhos, coordenar tarefas que você inicialmente acha que não é viável que aquilo seja possível.
E isso foi demonstrado em várias ações que nós participamos junto, como aquela tragédia que aconteceu em Brumadinho, e uma outra que está ocorrendo em Alagoas, que é no, como é que é o nome do bairro? Bairro do Pinheiros. Pinheiros, que está afundando hoje em razão da extração de sal-gêmeo. Então, participamos de várias reuniões com os governadores, com os magistrados e com os prefeitos, enfim, e todas as pessoas que tinham aquela área ia sendo atingida. Então, eu ia observando como que comecei a me apaixonar pela matéria de direito ambiental, direito climático, em razão da conselheira. E, enfim, trabalhamos em várias ações ligadas aos índices envolvidos, sobretudo na agenda, no ODS 16, né? Que é uma sociedade mais justa, e com várias ações com relação à população de rua de São Paulo. Enfim, então, esse livro, que o Leandro trouxe a ideia, que teve a colaboração da Juliana e da conselheira, ele, para mim, faz muito parte desse período que eu passei lá, colaborando com a conselheira no Conselho Nacional de Justiça e depois no Superior Tribunal de Justiça, porque o ministro Humberto indicou a conselheira para cumprir a Agenda 2030 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão que a conselheira presidia. Bom, enfim, então hoje nós temos aqui o Marcelo Moraes Caetano, que é um professor, ele é um filósofo, ele é um estudioso de vários temas, que é uma parceria que eu tenho com ele, com vários livros publicados, e o Ricardo Cavalcante, que também é um estudioso, que é conheço esse garoto aqui desde o tempo que ele estava na barriga da mãe, porque sou amigo do pai dele há muitos e muitos anos. E então, sem muita enrolação, vou passar primeiro a palavra para o Ricardo, para que ele, em 15 minutos, faça sua exposição, e depois o Marcelo Caetano. Bom dia a todos. Deixa eu chegar um pouquinho para frente aqui, porque baixinho é complicado. Está travando, né? Tá. Primeiramente, perdão pela voz, estou um pouco rouco, mas vou tentar ao máximo aqui projetá-la para que não tenha nenhum problema. Primeiramente, queria agradecer ao juiz Alexandre Chine, esse grande amigo, que me fez esse convite, não só para estar aqui hoje, mas para também participar da obra, poder contribuir, escrevendo um artigo que eu adorei escrever, sinceramente, porque é de um tema muito interessante, tem muito a ver com o que eu atuo, o que eu faço, e tudo a ver com o meio ambiente e temas relevantes atuais do que está sendo discutido no Tribunal do Rio e no STJ. Queria homenagear também todos os meus colegas de mesa, doutora Juliana Jarczum, professor doutor Marcelo Caetano, conselheira Maria Willi, e também o desembargador Cláudio Delor, que nos antecedeu, o desembargador Elton, todos que compuseram essa mesa. E queria começar falando, nesses 15 minutos, porque temas relevantes sobre meio ambiente. Eu sou um advogado que eu atuo majoritariamente em questão envolvendo saneamento básico. Eu fui advogado do Grupo Águas do Brasil e hoje eu sou advogado da SEDAI. Então, eu vejo meio ambiente com uma grande frequência. É uma coisa que está no meu dia a dia, todas as discussões elas resvalam em meio ambiente, porque não tem como você falar de saneamento básico sem você entrar na seara ambiental. O desembargador Elton deu o exemplo da guerra que está acontecendo, infelizmente, né, mais de uma ao redor do mundo, e uma coisa que é primordial, uma das primeiras coisas que você verifica quando tem uma crise é você tentar garantir saneamento, você tentar garantir água, você tentar garantir um esgotamento, você tentar garantir qualidade de vida para os refugiados, para as pessoas que estão sofrendo nesses países. E isso é muito importante. Então, eu vou focar aqui, com todo respeito, na questão mais atinente ao saneamento básico, porque é o que eu mais tenho afinidade e eu acho que tem tudo a ver com temas relevantes. Tudo a ver por quê? Hoje, o Tribunal do Rio de Janeiro tem 2 recursos representativos de controvérsia no STJ sobre saneamento básico. Tema 414 do STJ e tema 565 do STJ.
O tema 414, ele fala sobre a questão da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias. Ah, mas isso não é meio ambiente. Por que não? Quando você está falando de um critério de cobrança da água, e existem diversos movimentos para deixar a água mais barata, a água não é mercadoria, existe a questão até do mínimo vital, que está sendo tratada também numa CP pela Defensoria Pública, e tudo isso é abordado, tudo isso é saneamento, tudo está conectado. As medidas práticas de você garantir um meio ambiente, uma qualidade de vida para a população, são nessas situações. O tema 565 do STJ, ele fala da questão do esgotamento sanitário. Esse, sim, foi uma questão que está mais diretamente ligada ao meio ambiente, porque muito se discutiu as etapas da prestação do serviço de esgoto: coleta, transporte, tratamento e disposição final. Necessariamente eu preciso ter as 4 etapas para poder cobrar a tarifa de esgoto? As concessionárias entendiam que não, os consumidores entendiam que sim. Não tem como você me cobrar por um serviço de esgotamento se ele não está sendo integralmente prestado. O próprio decreto, ele prevê as 4 etapas, então você precisa me prestar as 4 etapas. O STJ decidiu o contrário. Ele deixou bem claro, olha, ainda que não se tenha o tratamento desse esgotamento, é possível a cobrança integral da tarifa de esgoto. Esse foi o tema 565 que está para ser revisado na relatoria do ministro André Kuquina, exatamente para verificar se, como pode, será que é correto, se o esgoto não for tratado, ele vai ser cobrado? Eu não vou falar minha posição, porque acredito que ela seja meio óbvia, já que eu sou advogado de concessionária, mas é uma questão ambiental que está sendo discutida em âmbito nacional. E o foco do artigo, propriamente dito, foi uma questão envolvendo a relação completamente inovadora que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, que diz respeito às novas concessionárias. Porque aqui no Rio, nós tínhamos a SEDAI, que prestava o serviço na vasta maioria do estado. E o poder concedente, depois do novo marco do saneamento, ele entendeu que seria necessário retirar essa prestação do serviço da SEDAI e passar essa prestação para a iniciativa privada. Foram os famosos leilões da SEDAI, que quem ganhou foi a Águas do Rio, a Iguá e a Rio Mais Saneamento, que hoje prestam o serviço. Só que não é tudo serviço. E era sobre isso que eu queria falar aqui, porque, de novo, muitas ações coletivas, ações civis públicas, ações de dano ambiental, que não se sabe contra quem entrar, quem é o responsável por aquele serviço, por aquela etapa. O que aconteceu? O poder concedente retirou uma parte do serviço prestado pela SEDAI, que a gente chama de downstream, que é a parte, vamos dizer assim, de baixo. O que seria ela? O esgotamento sanitário, por completo, todas as etapas. Seria a gestão comercial das matrículas, acho que qualquer morador aqui do Rio de Janeiro, não, alguns poucos municípios que a SEDAI ainda presta, mas eles não recebem mais a conta da SEDAI. Ou eles vão receber da Águas do Rio, ou vão receber da Igual, ou vão receber da Rio Mais Saneamento. Então, quem seria o responsável por tratar alguma questão envolvendo os consumidores? Quem seria responsável por garantir a qualidade de vida para esses consumidores? É a nova concessionária. Mas aonde isso impacta? Mais um exemplo recente. Tivemos na semana passada, ou retrasada, me desculpem, final de ano é complicado, 2 rompimentos de adutora que impactaram severamente a população. Quem é o responsável? É a SEDAI? É a nova concessionária? Como fica isso? E se tinha uma obrigação de fazer em face da SEDAI para ela tomar conta daqueles locais? Fiscalizar, para ela realizar obras. E vamos dizer, hipoteticamente, que a SEDAI é maravilhosa, a SEDAI não erra, vamos dizer que ela não fez. O que acontece com essa obrigação? Não existe mais depois que passou para a nova concessionária? A nova concessionária é obrigada a cumprir? Ela pode ignorar? Ela não participou do processo. O processo, muitas das vezes, era entre o MP e a Defensoria contra a SEDAI. Não envolvia a nova concessionária. Então, uma parte que não integrou o processo, ela pode ser obrigada a cumprir uma obrigação de fazer? Transitada em julgado. Ela pode? A resposta delas é que não. Não pode porque não houve uma sucessão empresarial e, de fato, não houve. Mas então quem cumpre?
Quem vai garantir a qualidade de vida? Quem vai prestigiar o meio ambiente? Quem vai cuidar do nosso planeta? Isso tudo está sendo discutido. E, de novo, um tema muito relevante que está sendo discutido, deixa eu pegar a colinha no meu celular aqui, num incidente de resolução de demandas repetitivas, novamente aqui do Rio, que é o número 0024 943 76 2023 819 0000, na seção de direito privado. Porque o impacto disso é tremendo, tremendo. Porque vários consumidores, várias pessoas estão à mercê, elas não sabem o que fazer. Não têm a ciência, não têm o conhecimento, não têm a segurança jurídica de que a nova concessionária ela terá que cumprir as obrigações para garantir esse serviço público essencial. Quando a gente fala de saneamento, quando a gente fala de meio ambiente em geral e todos os serviços interligados, existe a questão do princípio da continuidade. O serviço não pode parar, o serviço não pode ser paralisado. A SEDAI, para fazer uma paralisação na estação de tratamento do Guandu, ela tem que se precaver de inúmeras formas, fazer inúmeros cálculos, preparar toda uma equipe, preparar toda uma questão para entregar água, porque a gente precisa fazer isso. Se a gente não faz, corre o risco de faltar água no verão, dar algum problema. Imaginem, senhores, nesse calor do Rio de Janeiro, 48 horas sem água, sem você poder tomar banho em casa, para você sair para colocar o terno e gravata. Não existe isso. Não tem como. Então, eu acho que são aqui alguns temas que são muito relevantes do nosso Estado, e o Tribunal do Rio ele é realmente impressionante na temática de saneamento básico. Se tem um assunto que os desembargadores e os magistrados eles entendem com muito afinco e estudam, os votos são brilhantes, ainda que alguns eu discorde, né, porque acabam prejudicando o meu cliente, mas são extremamente fundamentados, extremamente fundamentados. E não só por isso que todos os recursos em Brasília sobre essa questão são do Rio. Os advogados são bons, não eu, pelo amor de Deus, não estou aqui. Mas os juízes são bons, os desembargadores são bons, todos entendem do assunto, sobe redondo. Aí o STJ julga. Mas queria muito agradecer por esses minutos que eu pude participar, queria trazer esses 3 temas, né, que são relevantes e bem atuais, todos estão sendo discutidos hoje. Esse RDR ele é fresquíssimo, ele é desse ano. Então, encerro aqui a minha palavra e queria agradecer pela oportunidade e por prezar por um ambiente maravilhoso e pela qualidade de vida de todos. Muito obrigado, um bom dia. Bom, Ricardo, acho que você abordou o tema, a importância da água, do saneamento básico, todas essas questões materializadas no item 6 dos ODS aqui, né, o qual pretende assegurar o acesso à água e ao saneamento básico de forma igualitária para todos, independente das condições econômicas, sociais, enfim, essa é uma meta da ONU, mas que o Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça e o STJ vão ter que enfrentar nesse momento, conforme o professor discorreu aí na palestra. Vamos agora passar, então, a palavra para o professor Marcelo Caetano, que, de mesmo modo, tem 15 minutos para fazer a sua exposição. Bom dia. Queria pedir, por gentileza, se puder passar o... Porque eu preparei uma pequena apresentação, na verdade, em PDF, então... Bom, chegou. O seguinte, o que acontece eu sou professor adjunto da UERJ e pesquisador da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. E as últimas palestras, eventos de que eu tenho participado, como filólogo e psicanalista, que vão ser as bases aqui do que eu pretendo falar, eu sou um dos coautores do livro, a convite do Alexandre Chini, com quem tenho dezenas de trabalhos publicados, entre artigos e dezenas de livros, é uma solidariedade muito frutífera que se firmou entre nós há mais de 30 anos.
O que eu tenho percebido nas palestras que eu falo sobre ciências humanas, ciências sociais, ciências biomédicas, né, quando é o caso das interconexões, é que nós precisamos entender quais foram os nós, né, que nós, na humanidade, digamos assim, para falar de uma forma bem simples, deram errado, né? O que está acontecendo, onde a gente precisa desfazer pontos cegos e refazer itinerários, caminhos, né? E o que o Georg Wink, que é o meu supervisor de Copenhague, tem me norteado muito, e eu tenho ido muito na onda dele, é que nós precisamos entender aspectos não apenas, digamos, externos ou intrapsíquicos, ou seja, sociais, comunitários, mas também os intrapsíquicos, né? Os aspectos subjetivos, os aspectos psíquicos, psicológicos. Então, eu faço parte de um grupo chamado Cult Mind, que é também com a Universidade de Berlim, que é justamente quais são os aspectos, digamos, de subjetividade que precisam ser olhados na humanidade, né, na trajetória imensa da humanidade, que precisam ser, digamos, saneados, né, restaurados, porque aí, sim, vamos trazer para o que acontece, que está sendo debatido neste fórum, o meio ambiente está gritando, né? E isso já é uma tragédia anunciada há muitas décadas, quiçá séculos, né? Eu vou falar, o tema da minha palestra é o título do artigo que eu escrevi com o Alexandre Chini neste livro, que é Ecosofia, o desafio das 3 ecologias. Então, eu vou passar muito rapidamente e desdobrar isso que eu anunciei de modo sinóptico. Bom, eu começo pela filologia, né? E aqui eu faço apenas eu deixo esse material à disposição. Filologia é o estudo de tudo, né? O estudo de todas as coisas, né? A etimologia significa filo, amor, né? O adesão, o interesse, e logia, pela ciência, pelo estudo, pelo intelecto, pelo raciocínio. Então, a filologia é basicamente um estudo de todas as coisas que interessam ao ser humano. É um guarda-chuva imenso, talvez o mais amplo das ciências humanas e sociais, que se complementam, mas não são sinônimos. Então, começou com Platão, o primeiro a usar esse termo filologia foi Platão, no seu livro do Banquete, da série Banquete Crátilo, e nós temos como primeiro filólogo Aristarco, que foi a pessoa que eu boto Homero, porque Homero é a transição da sociedade grega da língua falada, da língua eminentemente e até exclusivamente oral, para a língua escrita. Homero foi a pessoa que fez, se é que ele de fato é uma pessoa, porque há essa dúvida, mas a fase homérica, quando se fala em Homero, em Grécia, né, então falo em Ilíada e Odisseia, é justamente a importância dessa passagem do oral, das tradições orais, de cultura oral, eminentemente ou exclusivamente para a cultura literária, cultura escrita. E Aristarco foi o primeiro crítico que fez isso, foi um dos primeiros compiladores da obra de Homero, por isso é o nosso primeiro filólogo. E aqui eu dou uma definição do que é filologia, minha, estudo dos documentos escritos de uma língua e das suas relações com as histórias, os espaços, as culturas e as sociedades dos povos que as falam e escrevem. Digo aqui que há uma irmandade com a linguística e a gramática. Não vou entrar nesse mérito, porque seria excessivamente especializado falar aqui de linguística e gramática. O que eu posso dizer é que a gramática tem uma preocupação com a língua, tanto como a linguística, tanto como a filologia, como vocês observam. Mas a gramática tem uma preocupação de cunho sincrônico, ou seja, não histórico, e exclusivamente de língua falada, escrita. Enquanto a linguística, sim, eminentemente ou exclusivamente de língua falada e também sincrônica. E irmandade com a geografia e a antropologia, que a gente começa a chegar onde eu quero, de fato. Né? A geo é espaço e antropo é ser humano. Então, a geografia e a antropologia, assim como a linguística e a filologia, se firmaram no século XIX. O século XIX foi um século muito produtivo para as ciências, como nós sabemos, a partir, inclusive, da obra de Charles Darwin, que foi um dos mais preocupados com a questão ecológica do meio ambiente. Ele já previa os impactos que as revoluções industriais inglesas e que se espalharam pelo mundo provocariam e que estão provocando, e caiu no nosso colo, né? Porque um problema das questões ambientais e climáticas é que nós supunhamos que elas seriam para daqui a 100 anos, 200, e foram para nós. Quer dizer, nós é que estamos
precisando resolver isso, né? Essa foi uma situação imprevisível, de certa forma, ou muito incômoda, uma verdade excessivamente incômoda para nós. E aí eu falo da importância do oikos, ou oikoi. Oikos é casa, em grego, e oikoi é o plural, e o significado disso: casa, espaço ou terra. Então, agora eu vou falar de 3 conceitos que envolvem eco, para falar do que é ecosofia, do que são ecologias. Mas eu começo falando em economia, né? A lei da casa, essa palavra foi cunhada por Aristóteles, ou seja, uma palavra que tem quase 2.500 anos. Ecologia é a ciência da casa, é um termo que já existia, inclusive com Darwin, foi o grande incentivador disso, mas Ernest Haeckel, também no século XIX, cunhou esse termo, essa expressão, né, como a ciência da casa, a ciência do meio ambiente. E ecosofia, chego aqui ao nosso artigo, que é a sabedoria da casa. Então, interessante observar aqui, como filólogo e até etimólogo, que há, então, uma superposição de lei, ciência e sabedoria, né? E isso cabe uma reflexão. Quer dizer, quem é maior, né? A lei, a ciência ou a sabedoria? E a ecosofia, o conceito de ecosofia é um conceito que engloba lei e ciência como sendo sabedoria, ou seja, precisamos refletir. Lei e ciência puras não são capazes de, por si sós, fazerem nada, porque elas precisam da intervenção humana. Então, a ecosofia de Félix Guattari, um filósofo que escrevia muito com Gilles Deleuze, inclusive escreveu o Anti-Édipo, do artigo que eu e Chine também escrevemos sobre a comemoração dos 50 anos do livro Anti-Édipo. O Félix Guattari escreveu isso no livro, As 3 Ecologias, das quais eu vou falar. Mas também cito aqui, menciono Arne Næss e Pierre Weil. Arne Næss é um pensador norueguês que tem o conceito de deep ecology, ou de ecologia profunda. E aqui começa a ser delineado o que eu quero mostrar. O que é ecologia profunda? É um conceito que mostra, que indaga, que reflete sobre o fato de que a ecologia socioambiental não é a única. É preciso também que haja uma preocupação com a ecologia social e com a ecologia individual, a ecologia simbólica. Pierre Weil, que também é um grande pensador francês, que foi meu orientador aqui na UNB, no Brasil, e na Universidade de Estrasburgo, na França, Pierre Weil tem um conceito também semelhante, que é roda da paz, que é viver bem com o meio ambiente, viver bem em sociedade e viver bem consigo mesmo. Então, a ecosofia, cuja primogenitura, nesse sentido, é do Félix Guattari, como eu falei, significa, nas palavras de Guattari, uma articulação ético-política entre as 3 ecologias. Que 3 ecologias são essas? A ecologia socioambiental, a ecologia social e a ecologia individual ou subjetiva. Com isso, peço para mudar, por favor. Agora, as intervenções da psicanálise. A psicanálise, eu também fiz uma definição, é o estudo do ser humano em suas realidades social, culturais e subjetivo-psíquicas. E aqui eu boto 2 contribuições de Freud, que mostram exatamente esse âmbito da psicanálise individual ou intrapsíquica e coletiva ou interpsíquica. Freud dizia que a psicanálise, entre muitas outras definições, a questão é muito ampla, é a cura pela fala. Então, olha a ligação com a filologia, a ligação com a linguística, a ligação com a história das línguas, a ligação com a história dos discursos. A psicanálise é uma derivação, nesse sentido, da filologia, da linguística e de todo esse campo antiquíssimo, talvez o mais antigo, de estudos do ser humano. O Dante diz, né, na Divina Comédia, que a gramática é la prima arte, né? Então, os estudos com a língua proporcionam essas reflexões. E a outra definição do Freud, que não é uma definição, mas é um conceito extremamente conhecido, que é quando Freud distingue civilização versus barbárie, né? E o que é civilização? Para esse ambiente em que eu estou, eu posso resumir como sendo o apogeu ou o êxito do Estado democrático de direito versus a lei de força bruta, a lei do mais forte. A barbárie é a lei do mais forte, a guerra é a lei do mais forte. E a civilização é a lei da palavra. A palavra, a sabedoria, a lei e a ciência da palavra sobrepondo o que seria a barbárie.
Então, há inter-relações com a filologia, a linguística, a geografia, a história, a antropologia, o direito, etc. Pus aqui um livro que eu publiquei esse ano, Freud e Psicanálise, Primeiros Contatos com a Teoria e a Prática Clínica. Peço para mudar, por gentileza. Vou ler aqui um trecho para falar um pouco mais sobre ecologia simbólica, um trecho do Guattari, que está no meu artigo com o Alexandre Chini, esse fragmento. O que está em questão, e o desembargador falou sobre, os dois desembargadores que apresentaram, trataram dessa questão, falaram sobre a internet, sobre as mudanças, né, da tecnologia, e o Guattari já estava falando sobre isso, na década de 70. O que está em questão é a maneira de viver daqui em diante sobre esse planeta, no contexto da aceleração das mutações técnico-científicas e do considerável crescimento demográfico. Em função do contínuo desenvolvimento do trabalho maquínico redobrado pela revolução informática, as forças produtivas vão tornar disponível uma quantidade cada vez maior do tempo de atividade humana potencial. E aí ele pergunta, mas com que finalidade? A do desemprego, da marginalidade opressiva, da solidão, da ociosidade, da angústia, da neurose? Reparem como ele usa a terminologia freudiana e lacaniana também. Ou a da cultura da criação, da pesquisa, da reinvenção, do meio ambiente, do enriquecimento dos modos de vida e de sensibilidade. Aí eu peço para passar, por favor. E aí eu faço uma pergunta, já me encaminhando aqui para o fim, que é um conceito de normose, conceito que eu fui o segundo título, desculpem a falta de modéstia da minha parte, mas foi o segundo título no mundo a respeito de normose. O primeiro foi dos 3 autores que o cunharam, que são Pierre Weil, Jean-Yves Leloup e Roberto Crema, com um livro lançado em 2001 pela editora Voz, chamado Normose, a patologia da normalidade. E eu, em 2020, no meio da pandemia, por causa da pandemia, lancei esse título pungente, Em Busca do Novo Normal, reflexões sobre a normose em um mundo diferente. E Alexandre Chini pegou a ideia comigo e temos escrito muitos artigos e até livros sobre normose após isso. Normose é a patologia da normalidade, ou seja, é acreditar numa norma que já não mais condiz com o espaço e ou com o tempo em que ela está sendo prescrita. Isso é normose. A ose, esse sufixo ose, significa desgaste, né? Haja vista quando a gente diz artrose, né? Ou neurose, é um sufixo biomédico que significa desgaste. A normose é um desgaste da norma. É uma norma que existe, mas que não deveria mais existir. E aí eu uso os 3 substantivos do meu mestre Pierre Weil, porque causam sofrimentos, doenças e mortes. A grande normose, então eu ponho em paralelo a gramática normativa. Alexandre Chini e eu também temos uma gramática normativa lançada pela OAB, e o direito, porque os dois são veículos de norma, de estabelecimento de norma. Inclusive, a gramática normativa está no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que a língua portuguesa é a língua oficial, por Constituição, por Código Civil, da nação brasileira, da pátria brasileira. Então, são extremamente coligados, né? E tanto a gramática normativa quanto o direito lidam com normoses na medida em que precisam olhar para normas que estão estabelecidas de forma positiva, explícita ou tácita, consuetudinária, e observar se elas continuam eficientes, se elas continuam sendo eficazes para a realidade que se nos apresenta. Como, por exemplo, a questão, repito, a questão ambiental e a questão climática sempre foram objetos de preocupação humana, mas não com a premência, com a urgência e com a emergência com que ela está se apresentando agora. Então, estamos diante de uma normose. Não se pode mais tratar o meio ambiente da forma como se tratava. Todas as normas relacionadas ao meio ambiente precisam ser olhadas novamente, porque da forma como está, não vai ser possível. O desembargador falou, talvez daqui a 50 anos, daqui a 100, não sabemos, isso eu não tenho como prever isso, mas que é preciso mudar, é preciso. Então, cito um trecho do nosso artigo, Alexandre Chini e eu. É claro que, como sempre deixamos evidenciado, as normoses desmoronam uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, claro. Essas normas não condizentes com o espaço ou o tempo, elas desmoronam, mais cedo ou mais tarde. As mudanças de paradigma, exatamente como Thomas Kuhn descreveu em seu arquitexto Estrutura das Revoluções Científicas, de 1964, são a ordem incontornável das sociedades.
O direito comparativo histórico nos revela que as leis e as interpretações legiferantes trazem consigo exatamente a proteção contra estruturas normóticas e o anteparo justo e legítimo tanto a grupos específicos, expostos às suas vulnerabilidades particulares, quanto a grupos mais numerosos, que tão pouco escapam de possíveis e prováveis fragilidades, uma vez que o convívio humano, em sua dinâmica, gera frequentemente suscetibilidades, que o direito e a justiça vêm resguardar. E aí, eu vou me encaminhando para o fim, eu falo, bom, eu continuo citando aqui um pedaço do texto, mas nós falamos de 3 exemplos de normas que vieram para sanar normoses, foram a Declaração Universal, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, Revolução Francesa, depois a primeira Convenção de Genebra, hoje são 4, de 1863, e, por fim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pós-Segunda Guerra Mundial, de 1948. São leis, são normas que vieram para resolver, para sanar normoses, ou seja, a forma como o ser humano estava sendo tratado não era mais condizente com aquilo que a ética e a política, voltando lá ao Guattari, exigem. E aqui falo, por fim, da normose, da separatividade ou do antropocentrismo tóxico. Antropocentrismo tóxico foi um conceito que eu cunhei sem grandes pretensões, mas digo, Alexandre Chine e eu, último trecho. A partir da ecosofia, o humanismo não é mais aquele conglomerado de acepções que nos particularizam em relação ao meio ambiente. A normose da separatividade é uma normose que vem desde o Neolítico, como eu digo, ou seja, mais de 12 mil anos, quando as sociedades humanas se tornaram sedentárias, deixaram de ser nômades, ou pelo menos a maioria delas, há ainda sociedades de povos nômades. Mesmo os povos originários passaram por uma revolução neolítica de outras formas, mas passaram, porque passaram a domesticar a terra. Mas, desde aquele momento, essa é a normose da separatividade. Os seres humanos se creem separados da natureza, e esse é o ponto alto aqui do que eu tenho para falar. E é o ponto alto do desafio da ecosofia. O ser humano se crendo, o conceito de antropocentrismo, e eu boto o adjetivo tóxico, é o conceito em que o ser humano se acha tão separado da natureza que é capaz de viver sem a natureza. Quando isso é absolutamente vou usar um termo aqui psicanalítico, isso é uma psicose, né? Um surto esquizofrênico, porque a natureza pode viver sem nós, mas nós não podemos viver sem a natureza. Então, todos os estudos que particularizam ou que põem o humanismo como algo que tem como pressuposto, como ideia basilar, o ser humano como aquilo que se separa da natureza, precisam ser revistos. Nesse sentido, temos alguns estudos, Alexandre Chine e eu, sobre o ensino que os povos originários, os indígenas, têm a nos proporcionar por causa da sua forma de se relacionar com a natureza, muito menos antropocêntrica nesse sentido. E termino aqui, a nossa dignidade, doravante, se entrevê também na capacidade que venhamos a ter de nos reintegrar às ecologias que nos cercam e traduzem. O último slide, por favor. E aí eu trago aqui o conceito de antropoceno, né, que é o conceito de Paul Crutzen, um dos ganhadores do Prêmio Nobel, que é o conceito de, reparem, esse seno é era geológica. Existe uma era geológica criada pelo ser humano, né? E é uma era, o conceito de antropoceno é um conceito que evidencia quais são as destruições que nós, seres humanos, temos proporcionado às nossas ecologias, repito, ambiental, social e subjetiva. Como o ser humano tem usar outro termo da psicanálise, reprimido, censurado ou recalcado essas ecologias, de forma que elas estão explodindo de forma a trazer sofrimentos, doenças e mortes, porque são normoses. E, por fim, uma citação minha e do Chine, desse artigo do livro: é por essa razão que os postulados da política, da economia, da cultura, da educação, do direito, da ciência, do urbanismo, da arte, da intelectualidade como um todo, estão sendo recapitulados e reinseridos em novos protótipos, urdidos na realidade socioambiental e nos desafios que se nos apresentam com esta. Eu deixo meus e-mails aí e agradeço. Muito obrigado. Bom, Marcelo, obrigado pela sua contribuição, sempre muito profunda e valorosa. E agora eu vou passar, então, a palavra para a doutora Juliana, para, em 5 minutos, fazer algumas considerações e, se tiver algum questionamento para um dos palestrantes. Bom dia a todos. Queria muito agradecer a presença de todos aqui.
Primeiramente, parabenizar agora que, antes de falar dos coordenadores, doutor Ricardo Cavalcante, que muito explanou sobre a questão do saneamento básico, parabenizo, eu já tinha visto, de fato, o seu artigo. Doutor Marcelo Moraes Castro, até me recordei que eu fui no lançamento do senhor, então, assim, e aí eu vi a análise que o senhor fez em relação do direito ambiental, até com as questões de fraude, de psicanálise. Mas, enfim, o que eu queria dizer mesmo é que essa obra ela nasceu com a coordenação do doutor Alexandre Chini, meu querido amigo, excelente magistrado, doutor Leandro, e a gente teve a oportunidade, e é muito, muito querido, né, a gente está contando aqui com a presença da doutora Maria Tereza e poder, eu estou ansiosa para ouvir o que a doutora Maria Tereza tem a dizer, e dizer que essa obra ela foi selecionada a dedo nas questões de artigos das pessoas que nós queríamos termos de específicas do que iríamos, dos temas, praticamente. Inclusive, estou vendo aqui que com quem eu escrevi, com qual autoria sobre taxa metropolitana está aqui, e muito a aprender com todos vocês. Então, eu vou passar a palavra de volta para o doutor Alexandre Chini, agradecer aos coordenadores, né, em nome de todos aqui, e eu estou aqui apreensiva para ouvir a doutora Maria Tereza. Bom, então, passo a palavra para a conselheira Maria Tereza Willi Gomes. Ex-conselheira, agora advogada e professora, né? Mas é o hábito. Eu gostaria de saudar a todas e todos, e eu faço na pessoa do estimado querido amigo Dr. Alexandre Chini, pessoa que eu admiro muito e que tem dado uma contribuição extraordinária à magistratura brasileira, foi juiz auxiliar no Conselho Nacional de Justiça, também juiz auxiliar no Superior Tribunal de Justiça, e é uma pessoa que, se você precisar dele, final de semana, à noite, o horário que for, qualquer emergência, é 1 minuto para ele responder e para ele dar um encaminhamento. É impressionante. Eu digo isso com muita alegria, muita satisfação. Tivemos alguns desafios juntos, né? Então, eu parabenizo aí todo o trabalho do Dr. Alexandre Chini, faço uma saudação a todos aqui, a querida Juliana, né? Tão amável aí suas palavras e a sua grande contribuição nessa obra. Saúdo o Dr. Ricardo e o Dr. Marcelo pela excelência das explanações, cada um dos que estão conosco aqui presencialmente e à distância. A minha fala é uma fala muito rápida, eu acho que eu estou aqui como debatedora, mas acho que como debatedora eu vou tentar introduzir um pouco do assunto aqui do que foi dito pelo Dr. Ricardo e Dr. Marcelo, e tentar trazer aqui um pouco, né, daquilo que me tocou. Bom, eu acho que a primeira palavra é vida, né? Vida, sofrimento ou felicidade e morte. Essa é uma trajetória da qual ninguém escapa. E algumas questões também não nos escapam. A primeira delas, quando se fala em vida ou qualidade de vida, eu começaria falando do ar. O ar que respiramos. Saímos da Covid agora há pouco tempo com aquela dificuldade de máscara e tal. O ar que respiramos, e a cada minuto nós respiramos oxigênio e soltamos o gás carbônico. Quanto tempo uma pessoa fica sem respirar? Pare de respirar. Quantos minutos? 2. A água. A relevância da água, que foi trazida aqui pelo Dr. Ricardo, é a qualidade da água que precisamos para sobreviver. Também não podemos ficar sem água, mas o ar são poucos minutos. A água, por um pouco mais de tempo. Mas precisamos nos hidratar. Os alimentos são essenciais e a qualidade dos alimentos sem agrotóxicos e tudo mais. Mas ainda ficamos 1 dia, 2, 3, 4 sem alimentos? Talvez. A saúde. Toda a alimentação e a qualidade da nossa alimentação, ela repercute na nossa saúde. Se ficamos doentes ou se não ficamos doentes, isso também tem uma relação direta com o que foi trazido aqui pelo Dr. Ricardo, que é a questão do saneamento. O saneamento é adequado, é bem tratado, e quando eu falo em Política Nacional de Saneamento, eu falo em saneamento básico, né, o esgoto, e falo em resíduos sólidos, o lixão, o aterro, a reciclagem, a separação do lixo. Como é que a gente está dando conta disso tudo, né? Tudo hoje uma grande preocupação de saber como que aquele lixo que estamos gerando pode ser transformado em biogás, né? Ou em outras soluções. Tudo isso faz parte da vida. Tudo isso faz parte da vida.
Mas, em longa escala, nós precisamos também pensar na vida do planeta. E logo mais eu entro na questão da qualidade de vida do planeta, me valendo um pouco aqui do que eu ouvi e com muito entusiasmo sobre ecosofia, pelo professor Marcelo. Bem, no Observatório de Questões Complexas, e nesse livro, nessa obra que está sendo lançada hoje, trouxemos aqui um artigo junto com o ministro Toffoli e a doutora Raquel Dodge, que foi Procuradora-Geral da República. Os dois criaram um observatório conjunto, CNJ e CNMP, né? E fazíamos parte, eu e o doutor Chine, e nós, na verdade, aqui estávamos ali no dia a dia, trabalhando com grandes temas que iam chegando no observatório. O primeiro deles que chegou foi o de Brumadinho, o desastre de Brumadinho, e por isso foi criado esse observatório conjunto CNJ e CNMP, e fomos até Brumadinho. Tivemos o cuidado de conversar com juízes e promotores, defensores que tinham atuado no caso de Mariana para saber o que eles tinham aprendido de positivo e de negativo na Justiça Federal, Estadual e do Trabalho, para que eles dialogassem com os outros juízes que estavam agora assumindo o caso de Brumadinho e ver de que forma a gente poderia solucionar algumas questões mais emergenciais. Mariana, pela primeira vez, e aí eu tenho um problema de geração de resíduos por mineradora e poluição da água. 19 pessoas morreram. Nós mapeamos mais de 70 mil processos no judiciário, nas 3 esferas de justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça, e conseguimos resolver 30 mil processos só de acesso à água para as pessoas que naquele desastre todo ali ficaram sem acesso à água. Então, vejo como isso tudo impacta, são processos estruturais complexos que impactam no judiciário. Brumadinho também, resíduo de mineração, e que acaba contaminando a água. Só que Brumadinho foi o maior desastre da Justiça do Trabalho que nós temos registrado na história brasileira, com mais de 200 e tantas mortes. Em relação à questão de Maceió, que foi reportada aqui pelo Dr. Alexandre Chine, novamente temos a questão de resíduos. E aqui são resíduos de mineração, extração de salgema, sal de cozinha, que ao longo de muitos anos a empresa foi explorando salgema. Como é que você faz isso? Você perfura e vai extraindo sal, extraindo sal, extraindo sal. Não precisa ter muito conhecimento de engenharia para imaginar que se você extrai e faz uma extração em grandes proporções, em várias minas diferentes, isso vai gerando um oco, né? Você não tem uma parede aqui de sustentação e você também não está preenchendo aquilo que você está tirando. Existe aqui o quê? Um desequilíbrio que gera um desequilíbrio geológico. Isso ao longo do tempo, quando essas minas ainda não tinham casas ou prédios ali em cima, era uma coisa, mas aí a população foi crescendo, aumentando e se alojou em cima desses locais, que são grandes bolsões que ficaram no subsolo. E um próximo do outro, e vão se unindo, e de repente agora tem uma das minas colapsando. E colapsando significa, imagine a figura de uma panela, tem a tampa da panela, e essa tampa da panela vai afundar. Vai afundar? Vai afundar. Quando, como, que dia? Não sei que dia. Mas quando nós soubemos disso, foi justamente no contexto de Mariana e Brumadinho, quando estávamos acompanhando pelo observatório, e um determinado dia eu perguntei para o presidente da Agência Nacional de Mineração. Falei, olha, vocês estão fazendo aqui, né? A gente está fazendo um esforço conjunto, mas eu quero saber do senhor. Mariana e Brumadinho já foi uma tragédia. Agora eu quero saber qual é a próxima. E ele respondeu, ele falou, a próxima, se acontecer, será pior que Mariana e Brumadinho juntos. Falei, qual é? Ele falou de Maceió. Falei, o que que acontece em Maceió? Não tinha ouvido falar, porque não é uma coisa de mídia, né? Ele falou, em Maceió tem esse problema, que é um problema geológico, que a Agência Nacional de Mineração está olhando, porque ao longo dos anos tem uma extração mineral, pode ser falha geológica, pode ser problema da empresa, da indústria, disso, daquilo, a gente está olhando. Se isso acontecer, os bairros vão afundar. Eu falei, mas como é que afunda um bairro? Como assim? Afunda mesmo. Aí falei com o Chine, falei, Chine, vamos lá ver o que está acontecendo nisso. Falei com a doutora Raquel, falei com o ministro Toffoli, fizeram uma reunião enorme, chamaram todo mundo para saber o que estava acontecendo. O Ministério Público tinha ajuizado a ação, ainda não tinha liminar. Cadê o que está acontecendo? O que isso, o que aquilo e tal. A gente foi lá ver o desespero completo dessas pessoas. Imagina a parede rachando assim, ó, de fora a fora, o piso rachando, o asfalto rachando.
alguma coisa está afundando, né? Bem, aí o que que acontece? Tem um período de Bairro é alto e ainda tem a Lagoa do Barro. o bairro fica aqui, a lagoa está aqui, né? Aí, e ainda tem um período de chuvas, que em Maceió, se você chove lá 5, 6, 7 meses, não para de chover. E aí, se você tem que tirar as pessoas no meio da chuva, você não consegue tirar as pessoas de jeito nenhum. E estava quase para começar o período de chuvas. E aí foi aquela reunião enorme, etc e tal, e fomos lá, olhamos, vimos e tal. E o ministro Toffoli falou, olha, eu quero que resolva isso de algum jeito, resolve, tem que ver a questão da vida das pessoas, doutora Raquel também, eu e o Chine lá, e vários outros ali, assim, tentando ver o que fazer, o ministro Humberto Martins também, que era de Maceió, muito positivo, o Canuto era conselheiro dali. Falei, bom, quer saber, eu vou conversar com essa empresa. Fiz uma reunião com a empresa, chamei a empresa, assim, de quinta para segunda, falei, vou fazer uma reunião, emprestei uma sala no tribunal lá em São Paulo, e fiquei acho que das 2 às 6 ou até às 7. Eu falei, olha, abre o mapa, vocês vão mostrar o que está afundando. Quando que começa a chover, vai ser tal. Então, vê qual é a solução que vocês vão dar aqui para montar um local, para cadastrar essas pessoas e ver qual é a solução para tirar essas pessoas de lá. Não me interessa quanto custa, também não sei quanto vai indenizar. Esse problema não é do CNJ, esse problema é do judiciário. Vocês vão discutir isso na justiça. Quero saber da vida das pessoas aqui, e é isso que o observatório tem que fazer, proteger a vida das pessoas. Saímos daquela reunião e foi. Tá bom, doutor, daqui um mês e pouco, não sei o que, tal dia tá bom para a senhora, a gente aluga um ginásio, põe lá para cadastrar as pessoas, faz isso que ela falei, tá ótimo, então dia tal, tô descendo em Maceió. Dito e feito, cumpri o dia, fui lá, e eles cumpriram também, e alugaram lá um ginásio de esportes, dividiram tudo certinho para fazer o cadastro das pessoas, as pessoas que voluntariamente quisessem sair, eles iam pagar aluguel por 2 anos, depois iam indenizar. Se o valor é correto, não é correto, não sei, acho que o dano moral é imenso, mas era melhor ter um movimento do que não ter nada. Chamei a Defesa Civil. Município, Estado, fala com o prefeito, fala com o governador, fala com não sei quem, tudo resolvido. Olha, pessoa sai, vocês vão lá, arranca o telhado, lacra a casa, põe um X e tira. Vai tirando, não deixa mais ninguém entrar, porque tem que esvaziar isso aqui. E dito e feito, no período da pandemia, 60 mil pessoas foram transferidas dali. E hoje, falei ontem até com o prefeito, ele falou, olha, agora, assim, se afundar, pelo menos a zona de risco que a gente tem, já que as 60 mil pessoas foram tiradas ali, se afundar, são, acho que era menos de 20 casos, que também já a Defesa Civil já resolveu isso e já tirou de lá. Então, se afundar, e se esse afundamento não for além daquilo que se imaginou, ele afunda, são umas 200 piscinas do Maracanã, mais ou menos, mas as pessoas não vão morrer. Então, nesse aspecto, eu acho que eu quero parabenizar o Chine e agradecer o Chine, porque eu agradeço na pessoa dele. O que ele fez foi junto, foi parceiro, precisava articular, fazer, falar. A gente sempre trabalhamos muito bem juntos, né, nessa causa, né? E aí passou isso, entrou para o Observatório Florestas Indígenas. E aí a questão já não era mais a qualidade da água. Também a qualidade da água, excepcionalmente, por causa da questão do mercúrio, ouro, não sei o quê, papapá. Mas a questão já não era água, a questão era desmatamento e qualidade do ar. Porque na medida em que você desmata, você vai subindo essa fumaça aqui e você vai aumentando carbono. Você vai aumentando carbono. Aí eu saio um pouco do direito ambiental e vou percorrer um pouquinho do direito climático. Porque quando eu falo em direito climático, eu faço um recorte. Ar, água, terra e fogo. Direito climático, estou falando de ar, qualidade do ar que respiramos. E se esse carbono vai para a natureza, ele aquece e faz um aquecimento global. E na medida em que ele faz esse aquecimento global, as geleiras vão derretendo. Vai ser excesso ou escassez. Ou é excesso de água, chove, ou é escassez de água, seca e falta de alimentos. E tudo isso acaba desequilibrando o nosso planeta. E na medida em que desequilibra, aí a gente tem que olhar o seguinte, que é o que foi dito aqui, quando eu falo em direito climático, e o doutor Marcelo tocou nesse assunto, estou olhando para um horizonte de 100 anos. O que vai acontecer daqui 100 anos, aumentando a temperatura global da Terra, e o que acontece em todos os países? Alguns serão inundados. Segundo, eu olho para 2050, eu olho para 2030, eu olho para as metas que o Brasil tem que cumprir, dizendo que ele vai reduzir o desmatamento, que ele vai, enfim, ver a questão do gado, como é que equilibra, faz isso, faz aquilo e tal. E quando você pergunta, tá, o Brasil se compromete, tá lá na COP, né? Cada ano tem uma COP, Conferência das Partes, diz que vai cumprir. Porém, no Brasil, eu sei quanto o Brasil emite de gás de efeito estufa, carbono.
quanto que ele remove. Ele só remove por árvores, vegetação nativa, manguezais e plantas oceânicas. Isso é o que remove, ele tira o carbono. Então, eu estou respirando, jogando o carbono. Quem é o positivo dessa balança? Florestas, manguezais e plantas oceânicas. E quem é o negativo dessa balança? O negativo dessa balança está aqui, ó. Energia, combustíveis fósseis, diesel e gasolina também. Quem puder optar pelo álcool é muito melhor do que gasolina. Segundo, agropecuária, né? O gado emite metano e esse metano eu transformo em carbono. Eu deveria plantar X árvores para cada pasto com gado. Terceiro, eu vou para a indústria, que emite com chaminé, e agora está sendo aprovada a lei que regula essas emissões para a indústria. Quem emite mais de 10 mil toneladas, 15 mil toneladas, vai ter que fazer um plano para compensar desmatamento e resíduos, que entra na questão do saneamento. Isso aqui é o negativo, isso aqui que eu vou medir. Quantas toneladas está indo de cheiro, de fumaça para o ar? Tantas toneladas. Se tem tantas toneladas na balança, com florestas, com manguezais e com plantas oceânicas, eu preciso equilibrar. Mas eu não consigo equilibrar olhando o Brasil, que é gigantesco. Eu preciso equilibrar por município. E cada município tem que ter essa balança com clareza. E tem que ter algo que hoje nós não temos, que é uma política pública. Uma política pública municipal para equilibrar o sistema climático. E é exatamente esse hoje o nosso desafio. Conversar com os municípios para saber como é que ele faz esse equilíbrio. E conseguimos agora um município voluntário que aprovou a primeira lei, projeto de lei municipal, que elaboramos lá um anteprojeto de equilíbrio do sistema climático com um conselho governamental, não governamental, dialogando e vendo. Vamos olhar para a nossa realidade, vamos olhar para a qualidade do ar que estamos respirando e pela qualidade do ar que as gerações futuras precisam respirar. Ou seja, eu preciso olhar para o ambiental enquanto aspecto socioambiental ou econômico, eu preciso olhar para o lado social e eu preciso ir até o individual, que foi o que foi dito aqui pelo professor Marcelo. E o que é o individual? O individual é quando eu entro num cadastro chamado CadÚnico, que é o maior cadastro que registra a pobreza, e consigo ver por município quantas pessoas e o endereço dessas pessoas ali cadastradas que não têm banheiro em casa, que não têm acesso à água, que vivem em extrema pobreza com valor mensal abaixo de X e algumas que sequer recebem benefício, inclusive as pessoas com deficiência que não recebem os benefícios. Então, quando eu enxergo esse mapa por município, quem são e onde estão, eu preciso dizer, o carbono é algo absolutamente invisível hoje que não está sendo monetizado, mas é um ativo. Se esse ativo for monetizado, se aqueles países que estão poluindo comprarem o carbono que está sendo estocado nas árvores dos pequenos agricultores no Brasil, parte desse dinheiro pode ser investido no município, por um fundo municipal, associado à redução e eliminação da pobreza extrema, no que disse aqui o doutor Marcelo, quando eu vou, Chine, para o individual e enxergo fulano, fulano, fulano que reside aqui, e aí eu tenho uma meta de indicador social associado a esse ativo do carbono, mede o carbono, mede quantas toneladas essa floresta estocou, transforma isso num título, e acho que o judiciário tem o papel de fazer a certidão de nascimento do carbono para dizer quanto de carbono está sendo estocado nessa área. Esse é o documento que falta. Esse é o documento que nós estamos propondo hoje ao ministro Barroso no Conselho Nacional de Justiça para que seja estudado pelo plenário do CNJ como uma contribuição. Isso sendo feito, tendo um documento, assim como você tem escritura pública, você vai dizer, ó, nessa área aqui eu estou estocando X de carbono. Esse X de carbono tem valor, tem valor. Aí ninguém vai desmatar porque vai ter valor e ninguém vai ficar cortando árvore, pelo contrário. Vamos plantar árvores e a gente inverte o movimento. Invertendo o movimento, parte desse dinheiro resolve a questão da pobreza por município, tirando todas as pessoas da pobreza extrema e assegurando a elas dignidade da pessoa humana, que é o que a nossa Constituição prevê. Por isso, acho que esse tema, quando se fala aqui, num livro com diversos olhares, e olhares de autoridades diferentes, de áreas diferentes, interdisciplinar, intersetorial,
a gente fala aqui de direito ambiental e direito climático. Acho que aqui está um grande desafio, que é o desafio de proteger as gerações futuras e as pessoas que amamos no nosso planeta. Muito obrigada. Bom, a sustentabilidade e o próprio desafio do desenvolvimento humano digno, né, são indissociáveis dos temas que foram tratados, não só aqui nessa palestra, mas nesse livro, temas relevantes de direito ambiental e climático. Inicialmente seria direito ambiental, mas é quando nós convidamos a conselheira, ela falou, não, temos que falar do clima. E aí o título foi alterado. Eu queria agradecer e só fazer um encerramento aqui, fazendo uma referência a um trecho de um texto que o ministro Humberto escreveu para um livro de coletânea que foi em homenagem ao ministro Fux. E o ministro Humberto ele disse o seguinte: é fundamental ao crescimento do Brasil, aqui eu boto humano, a busca institucional de soluções para temas tão complexos como o meio ambiente, o saneamento básico e a universalização da água, dentro de um contexto ecologicamente equilibrado. Eu queria, então, agradecer a participação de todos e pedir para que a conselheira entregue o certificado ao professor Marcelo Caetano pela sua participação e a doutora Juliana ao doutor Ricardo Cavalcante. Bom, então eu dou então por encerrado essa sexta reunião do Fórum Permanente de Direito Ambiental da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação de todos. Ótimo.